Opa, tudo bom? Na aula de hoje eu vou estar ensinando sobre orientação a objetos, atributos, métodos e também passando um pouquinho sobre herança. Beleza? Vamos começar aqui já então. Eu vou criar aqui um programinha novo, tá? Ó, é naquele mesmo pacote lá que a gente tinha, tem uma classe main aqui. E eu já vou criar o método que executa mesmo, né? O public static void main. E aqui dentro eu vou criar também aquela nossa classe pessoa. Então, ó, cliquei com o botão direito ali no pacote, né? Pessoa. Isso aqui é o que a gente já viu lá das aulas anteriores, que é, se a gente quer ter um objeto, a gente precisa ter um mapa de como criar esse objeto. Esse mapa vem da pessoa, beleza? E aí a gente precisa ter os atributos que essa pessoa tem. Um atributo, eu coloco o private, que é um modificador de acesso, né, para ficar privado, é o nome da pessoa. E um outro atributo, por exemplo, seria a idade. Aqui são os atributos da pessoa. Vou criar o construtor, ó, alt insert, construtor. Vou selecionar esses dois atributos aqui, né, para a gente passar eles pelo nosso construtor. E vou criar os getters aqui também, tá? Não vou criar setter porque a única forma que eu quero aqui é que seja pelo construtor por enquanto. Não preciso alterar nada, beleza? Então aqui eu tenho uma pessoa já. Se eu quiser utilizar essa pessoa no meu código, um new pessoa, ó, aí eu vou passar um nome aqui, José, ó, José e a idade 33. Aí eu posso dar um ponto var aqui, ó, que é um atalho do IntelliJ para criar uma variável. Olha lá, criou a variável pessoa, beleza? Se eu quiser imprimir o nome dessa pessoa, daí eu vou lá no método pessoa.getNome, ok? Até aqui tudo tranquilo, né? Que a gente já viu das aulas anteriores, ó, imprimir o nome da pessoa. Tá, aí agora eu quero criar o quê? Vamos pensar que eu estou fazendo uma loja, eu quero criar um cliente. Cliente ele vai ter só duas informações aqui também. Cliente, aí o meu cliente ele vai ter o quê? Eu quero o nome do meu cliente, private string nome, e eu quero ter a idade do meu cliente. Beleza, vou criar um construtor, criei o construtor e eu vou criar os métodos getter. Criei os getters. Beleza. Feito isso, agora eu vou vir aqui no meu código e eu quero usar esse cliente. Como que eu faço aqui? Ó, eu vou vir aqui, cliente C, opa, cliente é igual a new cliente, aí eu vou dar um nome Maria e a idade da Maria 32. Se eu quiser, deixa eu só ver aqui que acho que eu coloquei errado. Tá, aqui é integer e integer. Beleza. Se eu quiser mostrar o nome da Maria, salt cliente.getNome. Opa, getNome. Tá vendo como o código ele ficou completamente duplicado? Por quê? Um cliente, ele também é uma pessoa. E aqui eu tenho os mesmos dados, ó, nome, idade. Ó, o cliente e a pessoa são praticamente a mesma coisa. Então, ó, uma das coisas que alguns professores meus gostavam de falar antigamente é que assim, ó, uma pessoa tem nome, uma pessoa tem idade. Então, uma pessoa tem atributos, beleza? E um cliente é uma pessoa, que é o é1 e o tem1. Então, se uma cliente é uma pessoa e tem os atributos aqui que a gente consegue utilizar, eu posso vir aqui usar o extends e colocar pessoa. Então, o que acontece quando eu faço isso daqui? O cliente ele está herdando de uma pessoa. Ele está herdando o quê? Tudo o que uma pessoa tem, nome, idade, esse construtor e esses métodos aqui, ó, o cliente passa a ter. Como ele já tem o nome e idade, eu não preciso mais desses atributos aqui. Eu uso aqueles que ele tem lá na classe, beleza? O construtor ele também tem lá, ó, e os métodos aqui ele também tem lá, beleza? Ó, então posso vir aqui e remover tudo. O que ele está reclamando aqui agora? É que eu tenho que ter pelo menos um construtor agora, que é bem parecido com aquele que a gente já tinha, que ele vai chamar o construtor da pessoa. Ó, eu dei um Alt Enter ali, o que ele faz aqui? Ele criou já o construtor para a gente. Então, ó, ele fala aqui, ó, público, cliente, que é o construtor, vai continuar recebendo o nome e vai continuar recebendo a idade, igual ele recebia antes. Só que ao invés dele vir aqui e ele ter o x pessoa igual, this nome igual a nome, this idade igual a idade,
ele chama aqui com esse super, ó, o construtor da classe que ele está herdando, esse construtor aqui, beleza? Por que ele tem que ter esse construtor aqui? Porque ele não tem o construtor padrão aqui na classe pessoa, aquele vazio. Então, se eu voltar aqui no meu código, está tudo funcionando normal ainda, ó. Não mudou nada aqui. Por quê? Ó, o construtor era igual. Então, ó, o construtor é igual. Eu chamo o meu construtor aqui do meu cliente para eu fazer um cliente. E aí eu dou um getNome e aí ele vai fazer o quê? Ele vai lá pegar o nome da pessoa. Beleza? Ó, se eu executar aqui o código, ó, José Maria. O código continua funcionando. Quando eu dou aqui um cliente.getNome, ele vai na classe cliente aqui primeiro, tá? Na classe cliente ele não tem o getNome, daí ele vai na classe que ele está estendendo. Na classe que ele está estendendo ele está o getNome e ele pega o nome da pessoa, que é o atributo que está lá. Beleza? Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui também funcionário, tá? Funcionário. Beleza? O que meu funcionário vai ter? O meu funcionário ele vai ter o nome e o meu funcionário vai ter a idade, beleza? Idade. Nesse contexto aqui, que o meu funcionário vai ter o nome e a idade, esse funcionário, ele também é uma pessoa. Então, eu posso fazer o que aqui, ó? Extends pessoa, beleza? Então, ao invés de eu ter que digitar tudo aquilo que eu tinha que digitar antes, eu só estendo aqui e eu crio o construtor. Ó, criei um construtor aqui, beleza? Se eu for usar o cliente, o funcionário aqui, funcionário igual a new funcionário, Carlos e a idade 31, beleza? Ó, salt funcionário.getNome. Tá, só que o que acontece? O meu sistema, para ter um funcionário, vamos supor que eu queira outras coisas aqui nele também. O meu funcionário, eu quero que ele tenha também um departamento, que vai ser aqui, ó, o string departamento. Departamento. Aí private aqui, né? E o meu funcionário ele tem um saldo. Um salário. Beleza? Eu crio esses atributos aqui, ó, e eu vou criar os getters aqui dentro dessa classe, da classe funcionário, e não dentro da classe pessoa. Por quê? A minha pessoa não tem um departamento e a minha pessoa não tem um salário. Por exemplo, assim, é uma criança essa pessoa. Ela não vai estar trabalhando. Ela não é um funcionário, então ela não tem um departamento, então ela não tem um salário. Tudo o que é respectivo ao funcionário, eu posso colocar aqui, beleza? Só dentro da classe do funcionário. Então, as responsabilidades de cada classe, cada um está tratando das coisas que ela sabe fazer. Só que eu tenho aqui, ó, os getter, mas o meu construtor aqui, eu tenho aquele construtor padrão, que eu tinha o nome e a idade passando. Eu preciso passar o que também, ó? O departamento e o salário. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e eu vou escrever, ó, string salário e float, float salário, né? E string departamento. Tá vendo? Ó? Não precisa ser igual ao construtor que a gente tinha aqui na classe pessoa. O que precisa ser igual é que esse construtor chama o construtor lá da classe pessoa. Agora ele está falando que tem um problema. Vamos só finalizar aqui antes da gente resolver esse problema. Como eu estou passando o departamento e o salário, eu tenho que jogar aqui para dentro dessas variáveis, correto? Então, this.departamento é igual a departamento, this.salário é igual a salário, ok? Ó, dá um Ctrl Alt L para indentar o código e vamos lá ver qual que é o problema que ele está falando aqui agora. Ó. Ele está falando que esse construtor aqui ele não existe. Ele esperava 4 parâmetros, mas recebeu 2. Então vamos preencher aqui com 4 parâmetros. Ó, o departamento dele é desenvolvimento e o salário vamos colocar 10.000. 10.000 F aqui para ele ser float. E o código continua funcionando, ó, funcionário.getNome. Classe funcionário tem getNome? Não tem. Quem tem o getNome é lá na classe pessoa, que ele está herdando, beleza? Ó, certinho aqui. Não sei porque, acho que o IDE ainda não corrigiu lá para aparecer. Vamos executar aqui, ó, para ser aquele vermelhinho, né? Ó, imprimiu todo mundo. Só que agora, o que eu posso fazer aqui? Todo lugar que eu estou imprimindo um nome, eu estou imprimindo ele dessa forma aqui. Ó, systemout.printNome. Aí eu vou lá e faço um getNome. O que eu quero fazer? Criar um método aqui, ó, public static
void imprime nome. Imprime nome. E aí, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer assim, ó, pessoa, aí eu faço salt pessoa.getNome. Aí eu poderia vir aqui e fazer assim também, ó. Aí agora pro cliente, né? Imprime nome, cliente, aí eu passo cliente aqui, e por fim para o funcionário, public static void imprime nome, funcionário, beleza? Funcionário.getNome. Tá, o que eu fiz? Eu só joguei ele para baixo, ó, imprime nome pessoa, imprime nome do cliente, e imprime nome funcionário. Beleza? Ó, daí ficou os métodos azulzinhos aqui, ó, porque eles estão sendo utilizados. Mas concorda comigo que o cliente, ele é uma pessoa? Então, se esse método aqui, ó, ele sabe imprimir o nome de uma pessoa e o cliente é uma pessoa, eu não preciso desse daqui que imprime do cliente, porque eu já tenho um cara que sabe. Se eu remover isso daqui, ó, removi. Ó, meu código ele continua funcionando normal. Por quê? Porque o meu cliente é uma pessoa. E sendo assim, o meu funcionário também é uma pessoa. Então eu também posso vir aqui e remover esse daqui, ó. Beleza? Criei meio que à toa ali só para mostrar que vai continuar funcionando o código igual, ó. Executei. Beleza. Agora vamos criar um método novo que imprime os dados. Static void imprime dados, para imprimir todos os dados de uma pessoa. Pessoa. Beleza. O que eu vou imprimir? Eu vou imprimir o nome, dois pontos. Aqui, ó. Pessoa, mais, né? Pessoa.getNome. E aí, o outro que vai ser a idade. Pessoa.getIdade. Beleza? Idade. Eu vou remover esse imprime nome aqui. A gente já tem um método ali que vai acabar imprimindo um pouquinho mais pra gente, mas vamos passar. Ó, continua. Eu vou colocar até um separador aqui, ó, só pra gente ver. Tô fazendo mais coisas do que deveria esse método, né? Mas tá tranquilo por enquanto, só para demonstração. Ó, imprimiu então José, Maria e Carlos, beleza? Agora eu quero imprimir todos os dados. E eu quero imprimir os dados aqui também, ó, do departamento e do salário. Então eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, salt departamento, dois pontos, mais pessoa.get. Cadê o get departamento? Não tem aqui. Pessoa tem get departamento? Pessoa não tem get departamento. Mas o meu funcionário tem o get departamento. E meu funcionário é uma pessoa. Por que eu não consigo acessar o get departamento aqui? Porque aqui, ó, quando a gente passa uma classe um pouco mais abstrata do que é funcionário. A gente não tem tudo que tem aqui na classe funcionário. Então, se a gente realmente quiser fazer isso daqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui, ó, uma das coisas que a gente poderia pensar em fazer, tá? Vou até mostrar isso daqui antes, é mudar isso daqui para funcionário. Só que se eu mudar isso daqui para funcionário, eu não consigo usar só pessoa e nem o só cliente aqui. Por quê? Porque daí um cliente não é um funcionário. Uma pessoa não é um funcionário. Um funcionário é uma pessoa. Um cliente é uma pessoa. Mas não o inverso, beleza? Então eu vou voltar aqui para pessoa. Se eu quiser acessar os dados aqui do funcionário, eu tenho que falar o quê? Se essa pessoa for um funcionário, aí eu pego o departamento e eu pego o salário. Como que eu faço isso? Aqui, ó, eu vou ir no se essa pessoa for uma instância de funcionário, tá vendo? Ó, é assim que a gente faz. Se essa pessoa for um funcionário, o que eu faço? Aí eu vou criar uma variável aqui, ó, funcionário f. Aí eu falo aqui, ó, funcionário pessoa. Isso daqui eu estou falando aqui, ó, que essa pessoa é um funcionário. Eu estou fazendo um cast. Eu estou mudando o tipo disso daqui, de pessoa para funcionário, que é um tipo um pouquinho mais concreto, que tem um pouco mais de informação. Vou só colocar o nome certinho aqui, ó, funcionário. E aí, agora eu consigo jogar o departamento aqui dentro, ó. Então,
agora quando eu vir aqui, ó, no funcionário, acessa ele do lugar certo, get departamento, e aí eu posso fazer por final aqui o salário. Funcionário.get salário. Beleza? Ó, então, joguei o funcionário para dentro de uma variável, né? Funcionário aqui, tirei da pessoa, falei, esse cara aqui é um funcionário, eu sei porque eu verifiquei, imprimi o departamento e imprimi o salário. Vamos executar esse código aqui de novo. Ó, executei o código, para a pessoa ele funcionou nome e idade, para o cliente funcionou nome e idade, para o funcionário mostrou nome, idade, departamento e salário, beleza? Então, aqui é um pouquinho como que a gente faz para verificar o tipo da variável. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é falar, eu quero que a minha pessoa tenha um tipo também aqui. Eu quero escrever o tipo dela para eu mostrar como se fosse num relatório. Porque quando eu olho aqui, ó, eu não sei se o José é uma pessoa ou se é um cliente, se a Maria é uma pessoa ou se é um cliente. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá na classe pessoa e falar, ó, você vai ter um método que vai me retornar uma string que vai retornar um getTypo, beleza? Esse getTypo ele vai retornar o quê? Vai retornar o tipo, pessoa. Aqui eu vou colocar assim mesmo, tá? Tem outras formas da gente fazer isso. Não use isso daqui para comparação, tá? Pelo amor de Deus, principalmente se vocês estiverem fazendo entrevista de emprego para fazer aquela validação que a gente fez ali, não usa, tá? Se eu vier aqui agora colocar, ó, vou colocar aqui no começo de tudo, tá? Ó, salt, tipo, dois pontos, mais pessoa.getTypo, e eu executar o meu código de novo, ó, ele vai falar que todo mundo aqui é uma pessoa. Ó, pessoa, pessoa, pessoa. Mas eu quero ser mais específico. No meu cliente, eu quero sobrescrever esse método aqui. Ele tem já aquele método, tá? Aquele getTypo. Mas eu quero dar um valor diferente para ele do que esse pessoa que a gente tem aqui. Eu quero dar o valor de cliente. Como que eu faço? Tem um atalho no IntelliJ, o Ctrl O. Ele vai abrir essa listinha aqui, ó. E aqui uma das coisas que acontece é que assim, ó, o cliente ele herda de pessoa, aí ele herda esses métodos aqui. E pessoa herda de objeto, e objeto tem esses métodos aqui, tá? Então é meio que uma lista de herança aqui que a gente tem. Aqui eu estou selecionando, ó, os métodos para eu sobrescrever ou implementar. Implementar no caso de interface, tá? Eu quero sobrescrever esse getTypo. E eu vou colocar um @override aqui em cima dele, tá? Vou dar um OK. Aí, ele está falando assim, ó, retorna lá da classe que está em cima aqui, ó, da pessoa, o tipo. Não, eu não quero isso. Eu quero que ele retorne aqui cliente. E aí eu vou lá no meu funcionário e eu vou fazer a mesma coisa, ó, Ctrl O, getTypo. Ao invés disso daqui, eu vou colocar funcionário. Beleza? Ponto e vírgula. O meu código aqui agora, ele não precisa ter aquele if pessoa aqui para fazer a instanciação, porque o método getTypo é um método da classe pessoa. Então, todas as classes que herdam de pessoa conhecem esse tipo. Por default, vai voltar pessoa, como a gente fez aqui. Se alguém quiser sobrescrever esse tipo, cria um override aqui e reescreve o que aquele método faz, beleza? E aí, como todos eles sabem, aqui eu posso dar um pessoa.getTypo. Se eu executar aqui esse código, ó, vamos executar. Ó, executei, tipo funcionário, tipo cliente, tipo pessoa. O que o sistema fez? Ó, criou uma pessoa. Construtor tem que ser os construtor que a gente quer utilizar mesmo, beleza? Depois de eu criar uma pessoa, eu vim aqui e chamo o imprimo dados. Ele vem aqui e faz o quê? Pessoa.getTypo, ó, seguro Ctrl, dou um clique. Jogou lá para pessoa. Por quê? Pessoa que tem. Beleza. Aí, depois eu venho no cliente. O cliente eu imprimo dados. Quando eu der esse Ctrl clique aqui no cliente, é porque aqui ele já está pegando direto da pessoa. Ele vai fazer o quê? Como eu estou passando um cliente, ele vai vir, vai olhar, cliente tem o getTypo? Tem o getTypo. Então ele usa o tipo do cliente. Se o cliente não tivesse, aí ele ia na classe pessoa para usar. Ele vai subindo de nível até ele encontrar o método ali, beleza? Mesma coisa aqui para a idade.
Ele vai em um, depois ele vai no outro até encontrar. Por que que aqui a gente precisou de fazer essa verificação? Porque é só funcionário que tem departamento e salário. Pessoa não tem departamento e salário, beleza? Ó, não tem departamento e salário aqui nos atributos. Isso daqui também, ó, só para ficar meio claro, é um padrão que o pessoal de Java costuma seguir, não é obrigatório, tá? Mas coloca os atributos no começo, depois coloca o construtor, depois os métodos, tá? Não é obrigatório seguir dessa forma, mas o pessoal costuma seguir desse modelinho para ficar mais fácil da gente se encontrar no código, ok? Uma outra coisa que a gente consegue ver por aqui, ó, tá vendo esse símbolo que a gente tem aqui, ó, essa bolinha com uma flechinha para baixo? Se eu clicar, ó, eu consigo ver todas as classes que eles implementam a pessoa, ó, cliente implementa, beleza? Se eu clicar aqui, ó, no pessoa, eu volto lá, ó, funcionário implementa, beleza? Aí, ó, essa bolinha para cima aqui que está apontando, tá falando que, ó, sobrescreve um método em pessoa, beleza? Se eu clicar aqui, ó, eu vou lá para o método que ele está sobrescrevendo. Mesma coisa aqui, ó, eu vou lá para onde sobrescreve ele, beleza? Para a gente ver a sobrescrita, ok? Aí, para finalizar, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Isso daqui não são tudo pessoas? Cliente, funcionário e pessoa, tudo pessoa. Então eu posso vir aqui, eu posso criar uma lista de pessoa e vai chamar pessoas, ok? Vou lá importar, ó, importei a classe lá do Java útil e vou dar um new ArrayList aqui para eu pegar uma implementação dessa lista. Tendo essa lista, eu posso adicionar essas três pessoas, ó, pessoas.adiciona pessoa, pessoas.adiciona cliente, pessoas.adiciona funcionário, beleza? Uma outra forma da gente fazer é isso daqui, ó. Para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu posso fazer isso daqui, ó. Arrays.asList. E aí, eu vou passar uma lista aqui de quem que eu quero. Eu quero pessoa dos valores, tá? Ó, cliente e funcionário. Ele vai pegar essa listinha aqui que eu passei para dentro e vai converter ele para um objeto do tipo lista, beleza? E aí eu faço o que agora com isso daqui? Ó, para cada pessoa P que está dentro de pessoas ali, eu vou imprimir os dados, beleza? Ó, imprimir dados P. Se executar, sistema com o mesmo comportamento ainda, beleza? Se eu tivesse aqui, por exemplo, funcionário, ó, já não funcionaria. Ele já não vai estar passando aqui todas as pessoas. Vou voltar aqui. Ó, pessoa P, beleza?